eu vou começar, então, pelos pontos que eu considero fundamentais. Eu vou até suspender aqui um pouquinho e vou começar aqui, ó. A gente vai falar primeiro, então, quais são os pontos chaves do ERAS, certo? Primeiro, que é levado em consideração, eles chamam de uma pré-admissão ou uma educação a paciente ou um aconselhamento, certo? E baseado em informações. Por que que isso é importante? Parece uma coisa muito simples quando a gente fala disso, só que muitas das vezes não é levado em consideração quando nós vamos abordar o paciente antes da realização da cirurgia. Então, geralmente, quando a gente fala do paciente, eu vejo muito isso que, guarda essa frase aqui, ó, o que o paciente conhece, ele ou ela, eu vou colocar ela aqui, o que a paciente não conhece, o que a paciente não conhece, ela pode se surpreender. Por que que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se você vai fazer na paciente uma ressecção de alça, se você vai fazer numa paciente algum procedimento que, por exemplo, pode causar uma complicação e a paciente não sabe disso no pré-operatório, isso pode gerar frustrações e ansiedades depois da cirurgia. Por exemplo, o uso de uma colostomia, alguns tipos de complicações intraoperatórias, por exemplo, lesões vasculares. Quem faz linfadenectomia, às vezes isso pode acontecer e a gente já viu que acontece, então é interessante a gente falar isso para o paciente. Outra coisa, só fazer uma esterectomia simples, tem o risco de lesões do ureter, então a paciente precisa ficar sabendo que pode ocorrer o risco dela desenvolver fístulas. Ela fez uma cirurgia pélvica, ela pode ter abscessos pélvicos e às vezes ela pode ser tratada apenas com antibiótico, mas às vezes ela pode ser tratada com uma punção guiada e até mesmo com uma nova cirurgia. Então, isso aqui faz com que diminua a ansiedade do paciente.